Aula Paraná de Geografia. Esta aula Paraná de Geografia é de número 33, é referente ao segundo trimestre do ano de 2020. E o nosso tema de hoje é os movimentos do planeta Terra. Os cientistas conhecem mais de 14 movimentos, já catalogaram 14 movimentos do nosso planeta. No entanto, vamos destacar apenas dois, a rotação e a translação, que são movimentos mais importantes do nosso planeta. Eles influenciam diretamente o dia e a noite, o clima e as paisagens. A rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu eixo, ou seja, em torno de si mesma. Esse movimento ocorre de oeste para leste e dura cerca de 24 horas. Mais precisamente, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas, para termos práticos, arredondamos para 24 horas. E percebam aqui uma representação deste movimento de rotação. O Sol ilumina uma face da Terra, o movimento da Terra de oeste para leste. Enquanto este lado está iluminado, o outro não. Portanto, aqui é dia e aqui é noite. Graças à rotação, o Sol aparece de um lado, que é o lado leste, e desaparece do outro, que é o lado oeste. Para um observador fixo, parece que ele está se movimentando, quando na verdade é a Terra que se move. Esse fenômeno é chamado de movimento aparente do Sol. E ao longo do dia, o Sol é percebido em posições diferentes com o passar das horas. A principal consequência do movimento de rotação é a sucessão de dias e noites. Em determinado momento, quando uma face do planeta é dia, pois esta está sendo iluminada pelo Sol, e na face oposta é a noite. Como vemos aqui no esquema, as várias posições do Sol durante o dia. Logo ao nascer do Sol, dependendo da região do país, dependendo da latitude, mais ou menos 6, 7 horas da manhã, colocando ou atingindo os raios aqui na nossa superfície com bastante inclinação. Ao meio-dia, ele está bem ao alto, praticamente não temos sombra. E no fim da tarde, ali por 5, 6 da tarde, ou dependendo da época do ano, ele está se pondo no oeste, nessa direção. Já a translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, e esse movimento completo dura 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. É quase 365 dias e 6 horas, o que, como unidade de medida de tempo, é chamado de ano solar. Para facilitar o nosso calendário, então, arredondamos o ano para 365 dias. E a cada 4 anos é acrescentado um dia ao mês de fevereiro, que é o chamado ano bissexto. Inclusive, este ano de 2020 é um ano bissexto. Tivemos o dia 29 de fevereiro. A distribuição desigual de luz e calor do Sol nos hemisférios, tanto norte como sul, ao longo de um ano, resulta nas 4 estações, que são, na ordem cíclica, primavera, verão, outono e inverno, que tem início nos equinócios e solstícios. Essa variação se dá principalmente à inclinação do eixo terrestre associada ao movimento de translação. Portanto, repito mais uma vez, as estações do ano são causadas por conta do movimento de translação aliado ao eixo inclinado da Terra. Temos aqui um esquema, uma figura que representa este movimento da Terra. Temos aqui o desenho do planeta Terra em várias datas do ano. Aqui em dezembro, o solstício de dezembro. Aqui no equinócio de março. Depois temos o solstício de junho e o equinócio de setembro. Repare que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, a translação. Temos aqui em destaque nas figuras o Trópico de Câncer, que ele fica voltado para o Sol no momento do seu solstício em junho. Temos a linha do Equador, que divide a Terra em dois, em hemisfério norte e hemisfério sul. E temos o Trópico de Capricórnio, que corta o nosso país, inclusive corta o nosso estado do Paraná, que ele fica voltado para o Sol com mais intensidade
no momento do solstício de dezembro. Equinócios é o momento em que dias e noites têm a mesma duração. Então, por isso, a palavra equi ou equi vem de equilíbrio. Equilíbrio. Então, é o momento em que tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul, noite e dia têm a mesma duração. Ocorre em 20 ou 21 de março e marca o outono no hemisfério sul e a primavera no hemisfério norte. E em 22 ou 23 de setembro, marcando o início da primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Já os solstícios são o momento em que há maior diferença entre o dia e a noite. Ocorre em 20 ou 21 de junho e marca o inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. E também nos dias 22 a 23 de dezembro, marcando o início do verão no hemisfério sul e o início do inverno no hemisfério norte. Vamos falar agora um pouco sobre clima e tempo. Os seres humanos conseguem sobreviver em praticamente qualquer ambiente terrestre, mesmo em condições adversas de temperaturas. Por exemplo, temos o povo Inuit, ou também chamado de Esquimó, que vive em lugares muito frios na América do Norte, enquanto os Tuaregs, que são um povo que habita o deserto quente do Saara, no continente africano. Das condições que favorecem a ocupação do espaço terrestre por formas de vida, a temperatura quente ou fria pode influenciar muito o modo de vida dessas populações, desses povos. O que faz o lugar da Terra ser quente ou frio, então? Para responder a essa pergunta, é preciso compreender o clima das regiões. Palavras como clima e tempo são utilizados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, todavia, elas não apresentam o mesmo significado. O estado momentâneo da natureza ao longo de um dia é o que chamamos de tempo atmosférico. E é por isso que usamos adjetivos associados ao termo, como tempo ruim, tempo chato, tempo esquisito, entre outros. A atmosfera pode estar estável quando permanece sem chuva, ou chamamos de instável quando ocorrem as chuvas. O clima, por outro lado, depende da análise das variações de diversos tipos de tempo ao longo de certo período em um determinado lugar, ao longo de análises de décadas, para que possamos determinar como que é um clima de uma região ou de um lugar. Logo, o tempo diz respeito ao estado momentâneo da atmosfera, enquanto que o clima diz respeito a uma sucessão habitual dos tipos de clima. Principais elementos do tempo. Temos a temperatura, que é a intensidade de calor ou frio observada no ambiente, a umidade do ar, que é a quantidade de vapor de água na atmosfera. Temos a chuva, que é um fenômeno meteorológico que resulta da precipitação de gotas líquidas ou sólidas da água das nuvens sobre a superfície. E também o vento, que é o movimento do ar perto da superfície, próximo. Ela pode ser uma leve brisa ou também um forte vendaval. Temos aqui alguns emojis que representam os elementos do clima. Provavelmente em suas conversas de WhatsApp vocês já devem ter usado um desses ícones. Vamos observar as imagens e reparar os fenômenos atmosféricos que ocorrem em algumas localidades que são diferentes entre si. Temos aqui um intenso período de seca registrado em Cuba, aqui uma forte nevasca nos Estados Unidos e uma foto aqui que representa uma enchente na cidade de São Paulo, no nosso país. Além dos fatores que eu acabei de citar, temos ainda a latitude e a altitude. A latitude interfere na incidência de raios solares recebidos por determinada região. Latitudes próximas ao Equador recebem maiores quantidades de raios solares sobre uma área maior da superfície terrestre. Já a altitude é a altura de um terreno, do relevo, em relação ao nível do mar. E quanto maior a altitude, mais rarefeito ou raro se torna o ar. Consequentemente, a temperatura tende a ser menor, pois nessas condições as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter calor e umidade.
Além dessas, temos a maritimidade e a continentalidade, que correspondem a maior ou menor proximidade de grandes massas de água. Além de exercerem variação na umidade, interferem também na temperatura da região. Por exemplo, em lugares que sofrem influência da continentalidade, localizados no interior dos continentes, muito distante dos oceanos, há uma variação maior da temperatura ao longo do dia, com altas taxas de amplitude térmica. A amplitude térmica é a variação da menor temperatura com a maior ao longo do dia. Acontece nos dias de inverno, nosso inverno também é seco, em que de manhã é bastante frio, temos uma temperatura bastante baixa. Durante o dia, a temperatura aumenta por conta da falta de nuvens e a iluminação do sol. Chega uma temperatura razoável, chega até esquentar, e durante a noite, logo no início da noite, à noite e madrugada adentro, essa temperatura cai vertiginosamente. A isso chamamos de amplitude térmica. Massas de ar. São grandes porções de ar da atmosfera que se estendem por milhares de quilômetros, não milhões, milhares de quilômetros. Formam-se numa superfície homogênea pela pressão atmosférica. Temos ainda as correntes marítimas, que são porções de água extensas que fazem um movimento de deslocamento nos oceanos. São movimentadas pelas ações dos ventos e pelo movimento de rotação da Terra. Podem interferir na temperatura e no movimento das massas de ar. Era essa a nossa aula revisão do dia de hoje. Eu agradeço pela atenção e até o nosso próximo encontro.